Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. Eu sou o Walter Pinheiro e esse é o RPCast. No episódio de hoje nós temos convidados ilustríssimos e ilustríssimas que eu passo a chamá-los agora para compor a mesa com a gente. Quero chamar aqui a querida Elissa. Seja bem-vinda, Elissa. Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Elissa, eu sou graduada em Teologia, mestre em Filosofia na linha de Ética e Filosofia Política e estamos aí para discutir da perspectiva filosófica, vai ter a minha questão sobre desobediência civil. Só para antecipar, eu sou a favor da desobediência civil. Estamos aqui também com o reverendo Vitor Maia. Seja bem-vindo, camarada. Obrigado, Gibran. O reverendo é por sua conta. Meu nome é Vitor Maia, eu sou advogado, atualmente mestrando em Ciências Sociais. É um prazer estar aqui com todo mundo que está presente no podcast e que nos ouve. Obrigado mais uma vez pelo convite. E fechando o coreto nos tamborins, Priscila dos Reis Ribeiro. Que privilégio ter você com a gente. Coisa linda, eu agradeço muito o convite. Meu nome é Priscila dos Reis Ribeiro, sou teóloga feminista, com mestrado em História do Cristianismo. Atualmente tenho focado minhas pesquisas em teologia decolonial, trabalhando essa questão de religião e relações de poder. E, como disse a Elisa, sou a favor da desobediência civil já, logo de início, para já ficar claro. É isso aí, pessoal. Passa logo aí a sua conexão para o Wi-Fi, porque o programa de hoje está pesado e o 3G não vai aguentar, não. Nós vamos falar hoje justamente sobre isso. Será mesmo que toda autoridade é instituída por Deus? Como é que é esse lance de obedecer cegamente às autoridades? A gente vai pensar um pouquinho sobre como isso discorre na vida e aqui também a partir do texto bíblico. Bom, falando de desobediência civil, Elissa, como é que você organiza, como é que você define essa ideia aí da desobediência civil? Acho que o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente quando fala de desobediência civil, e que acho que a primeira coisa que vem na cabeça de muitas pessoas que não entendem muito, principalmente, é a confusão entre desobediência civil e criminalidade. Então, como se a pessoa que for desobedecer à norma, no caso, a norma aceita socialmente, é uma pessoa que, de certa forma, vai quebrar as regras do Estado, digamos assim. Então, isso daí é uma diferenciação que precisa ser feita. Uma coisa é a desobediência civil, outra coisa é a criminalidade. Não são a mesma coisa. Por um lado, né, é importante que precisa ter em mente é que todo cidadão, a partir do momento em que... E cidadã, claro, né? Todo cidadão e cidadã que estão numa situação de pertencimento a uma organização política, eles têm, sim, essa abertura, né, para contestar a lei, contestar a norma, discordar dela. E a melhor forma de fazer isso, de modo que ganhe a atenção do centro estatal, que é o governo, é por meio da publicidade, digamos assim, né? É publicizando essa ação de contestação, que acaba caindo dentro dessa categoria que a gente chama aí de desobediência civil. Então, desobediência civil é basicamente, dentro do espaço aí da discussão filosófica, da filosofia política, é a desobediência a uma lei instituída pelo Estado e que essa lei não tem validade social, digamos, não é uma lei que está aí dentro, uma legitimação pela sociedade. Então, acredito que segue por aí. Tem uma coisa muito legal que é falar sobre a desobediência civil como o direito de resistência, como esse direito que sempre teve na história da humanidade, né? De se voltar contra as instituições, de se voltar contra todos os estados de opressão do indivíduo, ou qualquer forma de pensar nesse sentido, como se fosse talvez uma defesa natural. De repente, a desobediência, ela existe, né, antes mesmo da ideia da civilidade, da ideia do próprio Estado. E como a gente está aqui hoje, de cadeira,
com uma teóloga feminista, falar de desobediência civil também deve ser falar de feminismo, porque é essa rebelião contra qualquer forma de opressão. Não seria mais ou menos assim, Priscila? Interessante você ter falado isso, Gibran. Eu estava exatamente pensando em cima da fala da Elissa, quando ela fala sobre legitimidade, né? E, infelizmente, essa palavra, como você tocou no feminismo, né, foi uma palavra que foi demonizada no contexto da igreja, né? E nós sabemos, historicamente, que demonizar algo e taxá-la de nomes não muito aceitos socialmente é uma forma de silenciar. Quando, na verdade, a gente para entender um pouco melhor, um pouco mais a fundo a pauta feminista, a gente percebe que a ideia é de que é uma luta por paridade, por equidade de direitos, de acesso, de voz na sociedade, né? Então, a gente trazendo isso para essa questão que você falou, sobre legitimidade, que a Elissa também mencionou, que tipo de lei é legítima que se obedeça? Será que são leis que prezam? Será que são leis que visam a legitimidade, a equidade para todos na população? No caso, a gente tratando de uma cidade, né, da polis, né, do cidadão, conforme a gente aprende a partir da democracia no contexto greco-romano. Então, que tipo de lei deve ser obedecida ou não? A gente tem que considerar que um princípio fundamental para sulear, né, o nosso pensamento, para nos orientar, é a gente ter em mente que o foco principal deve ser a questão da equidade para todos os cidadãos. Vitor Maia, gostaria de saber, na sua opinião, quem a gente deveria desobedecer? Esse tema, ele instiga muito a gente a pensar. Falando de uma perspectiva cristã, eu acho que a obediência ela é dada a Deus, né? Eu acho interessante quando Jesus fala que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu acho que toda autoridade que não seja essa, ela merece, no mínimo, o benefício da dúvida. Como Pedro bem disse, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, eu penso que toda autoridade que não provenha de Jesus, de Deus, e aí a gente vai discutir, né, quais que provém ou não, ela não só pode, como ela deve ser desobedecida. Isso é fantástico. Ô Vitinho, só voltando aqui numa coisa, a gente pensando dessa questão da desobediência civil, e nessa pergunta aí que o Walter te fez, a quem a gente deve obedecer e tal, mas falando de desobediência civil, é inevitável a gente pensar no Estado, assim, né? Como é que se dá essas relações do Estado? Como é que se dá essa ideia, sei lá, desse pacto social para que a gente viva em comunidade? Qual que é essa definição de Estado, alguma coisa nesse sentido? As definições de Estado, elas, né, vão depender muito da epistemologia que você vai adotar, né, da teoria que você vai adotar para defini-la. Eu, particularmente, gosto da definição do Weber, né, de que o Estado é aquele que tem a legitimidade do uso monopolizado da força, da violência ou da coerção, perdão. Outros autores vão nessa linha, né, o próprio Norberto Bobbio, mas eu acho que antes deles, o primeiro que fala isso, e o termo que você usou é bastante interessante, do pacto social, a gente pensar o Thomas Hobbes, né, o primeiro dos contratualistas, quando ele vai falar que o Estado ele surge a partir do contrato social, na qual, na ideia dele, homens, e o termo que ele usa é homens mesmo, aqui a gente pode discutir isso, eu acredito que ele está fazendo distinção de gênero, eles decidem por livre e espontânea vontade ceder o uso de suas armas e concentrá-las num só ente que é capaz de monopolizar essa violência e garantir a vida de todos. Tanto que o próprio Hobbes coloca que o único momento onde esse pacto pode ser desobedecido é quando o Estado, que deveria garantir a vida, ele vai atentar contra essa vida. Este é o ponto, né, onde Hobbes vai colocar que quando o Estado vai atentar contra a vida de alguém, é possível que essas pessoas elas se façam dessa violência para resistir, para se defender. Então, eu penso que a relação entre Estado e violência, ela é íntima e a desobediência civil ela vai começar daí, né? Dessa necessidade de preservação da vida.
Muito obrigado, Vitor. Essa fala foi fantástica. E Elissa, agora eu gostaria de te perguntar, mas se a gente não viver a partir de um contrato social sem o Estado, não viveríamos uma espécie de barbárie? O contrato social, ele é, na verdade, uma construção humana, né? Assim como a própria questão do Estado ele não existe de fato, né? Existe aí o que tem que existir em corpo político, no caso dos cidadãos, do povo, uma espécie de equilíbrio entre as duas partes. Nesse sentido, eu acho que a ideia de contrato social, inclusive, é uma ideia um pouco moderna demais, inclusive, né? Quando a gente vai entrar dentro da filosofia política contemporânea, os autores eles estão entrando em outro discurso, por exemplo, o Jürgen Habermas, que fala da relação entre governo e periferia, que é o povo. Então, o Estado ele é composto por esses dois níveis. Você tem o centro, que é esse governo, que é liderado pela presidência, no nosso caso, do Brasil, da nossa república, e você tem a margem desse governo, está o povo. O Estado, no caso o governo, o centro, ele não sobrevive sem o povo e o povo não sobrevive sem o governo. Então, existe aí uma espécie de acoplamento. Só que aí o que acontece, que foi o que aconteceu, por exemplo, ao longo do impeachment da Dilma, da presidenta Dilma, e aí o Temer que assumiu o poder, e aí agora nós temos o Bolsonaro, foi um desacoplamento. Meu Deus. Que? Você falou esse nome aqui, até arrepiei. Tem que ser falado, né? Voldemort. Não pode falar que vai que ele se manifesta. Então, existiu esse desacoplamento, né? Que os vários cientistas políticos comentaram na época, que o povo ele não mais se localizou dentro desse diálogo com o governo, com o centro. Da perspectiva moderna, pode-se dizer que houve uma quebra de contrato, porque o governo não estava mais caminhando junto com o povo. O grande prejuízo disso acontecer para as cidadãs e os cidadãos, na nossa realidade, é que o Estado, no caso do governo, não dá conta de, por exemplo, manter suas leis atualizadas em favor das demandas do povo. Aí eu poderia até puxar a Hannah Arendt um pouquinho nessa situação e dizer que numa situação dessa, numa perspectiva dessa que foi que aconteceu e que a gente está tentando restabelecer essa conexão, mas dentro de um governo que não é legitimado socialmente, cada vez menos legitimado, que é o governo Bolsonaro, que conta aí com 32% constante da população que está apoiando ele, mas os outros 70% não concordam, ou seja, ele não tem legitimidade para governar. O que você tem é uma política que não é saudável, em suma. Então, a gente está vivendo, além da pandemia, que gera um desequilíbrio emocional, a gente está vivendo aí uma desarmonia agressiva com relação ao nosso governo atualmente. Você falando sobre essa ideia de que da questão da legitimidade, de que às vezes essas pessoas que estão na função de liderança, elas perdem a legitimidade ou, entre aspas, esse contrato eles colocam em xeque, eu fico pensando como é que isso dá nas nossas comunidades, e até queria de repente ouvir a Priscila falando alguma coisa sobre isso, porque aparentemente nas nossas comunidades de fé, em certo momento, a gente percebe esse rompimento total dos contratos. E não é à toa que as pessoas acabam rompendo e achando ilegítimo, às vezes, estar até em comunhão, em convivência ali. E como é que funciona esse processo de desobediência civil dentro da comunidade? Gibran, achei muito legal você ter mencionado essa questão, trazendo para a comunidade, porque a gente precisa pensar na nossa realidade teológica que dá embasamento a esse tipo de situação, né? Porque eu entendo que o que o Brasil vive hoje, antes de mais nada, é um grande problema teológico, porque a partir do momento que o discurso religioso foi cooptado não só para a manutenção dos privilégios, mas também para criar um estado de um governo pautado em mentiras, né? Porque fake news é um nome bonito para mentira. E isso tudo tem a anuência não só das igrejas pentecostais e neopentecostais, mas principalmente das igrejas históricas que estão ocupando os altos escalões do governo. Isso faz a gente pensar que existe uma questão teológica por trás. E qual é a teologia que a gente vê funcionando como
serva, por assim dizer, né? E dona também ao mesmo tempo dessa situação. É a teologia colonial, que funciona nessa perspectiva de controle de corpos e mentes, uma teologia eurocentrada que em nenhum momento estimula o povo que pense a partir da sua própria realidade latino-americana, pelo contrário, a demoniza, né, fazendo com que a gente ache que válido mesmo foi a teologia formulada no século XVI e que ela permanece como que quase que cristalizada e amplamente aplicável ao nosso contexto hoje, quando, na verdade, a gente sofreu a colonização, questões como racismo epistêmico, racismo estrutural, são frutos dessa teologia colonial que herdamos, né, a princípio, né, de Portugal e Espanha, aqui na América do Sul, e com o protestantismo de missão. Então, a gente não tem como modificar a mentalidade dentro da igreja evangélica hoje, primeiro, se a gente não identifica isso. Então, é o que eu costumo sempre dizer, como é que a gente faz para desarmar essa bomba, né? Eu gosto daqueles filmes quando tem alguém do esquadrão antibomba que chega lá com um alicate todo paramentado, cheio de fiozinho. Qual é o que a gente tem que tirar? Eu acho que a gente começa pensando isso. Que tipo de teologia dá embasamento a essa docilidade que a gente vê hoje no meio do povo evangélico? Docilidade em qual sentido? Não devemos ser pacíficos, amáveis, como Cristo nos ensinou? Devemos sim, mas a partir do momento em que nos vemos coagidos a obedecer e a dar anuência a um governo injusto, com leis injustas, que não visam o bem, como está exposto lá em Romanos e em alguns outros textos também, falando para o bem, ou seja, a gente tem um objetivo, a gente tem um guia, que é o bem social. E o bem a gente entende a partir não só do Novo Testamento, das palavras do Cristo, mas também a partir de toda a construção teológica que a gente herda do Antigo Testamento, na relação de um tratamento justo e digno para o pobre, para o marginalizado, para o que está à margem do sistema. Então, antes de tudo, entender como se desdobra essa questão da manutenção do poder no ambiente teológico. E aí, então, a gente pode tirar, como a Elissa mencionou esse termo, acoplar, né? A gente pode, então, desacoplar essa ideia falsa que começou a ser construída lá com a constantinização, né, da Igreja Cristã no século III. Com a Reforma Protestante, isso se aprofundou, essa questão de que precisamos estar, entre aspas, né, ao lado do governo, mas isso não deve se dar de maneira acrítica, né? Em nenhum momento Jesus nos pede isso, que possamos apoiar nenhuma forma de governante de maneira acrítica. Pelo contrário, ele pergunta, de quem é esse rosto e essa inscrição na moeda? Você dá a César o que é de César, de Deus o que é de Deus. Ele abre espaço para você pensar o que realmente é de César, o que pertence a ele, o que pertence a Deus. Então, são algumas questões que vêm à minha mente nessa pergunta sua. Eu achei bem interessante, né, essa fala da Priscila e, enfim, a gente enxerga a nossa experiência e eu acho interessante, assim, eu queria ouvi-las e ouvi-los, como que nas nossas igrejas, pelo menos na grande maioria, há uma fetichização em torno da autoridade, né, e a autoridade clerical, vamos dizer assim, e como que é assim até absurdo, porque eu vou contar uma experiência que eu tenho certeza que não é só minha, mas uma vez eu ouvi de um pastor que eu tinha um chamado, porque na Bíblia o sacerdócio era hereditário, então como meu pai é pastor, eu também seria eu herdaria isso, né, de forma hereditária. E como que isso acaba exatamente, né? Como que isso acaba contribuindo para como a Priscila bem disse, uma cristalização dessa autoridade e a partir disso as igrejas acabam utilizando todo um sistema normativo, teológico para blindar e proteger a fala desses sacerdotes, né? Na qual há uma inerrância, né? A palavra do pastor. E aí a gente pode pensar quem são as pessoas que ocupam a figura do pastor, né? Em geral são homens brancos, pelo menos das igrejas tradicionais, e como isso acaba servindo de forma de colocar uma redoma em torno dessa palavra, dessa autoridade, que vai acabar auxiliando a manutenção de todo um sistema. E eu enxergando a experiência de Jesus, a gente não vê
esse compromisso, né, dele com a autoridade, tanto clerical quanto política. Pelo contrário, o que a gente vê é total resistência e enfrentamento, né? Quando ele fala, até separei aqui em Mateus 10, em Marcos 10, esse texto também está em Mateus, quando ele fala, né, aquela célebre, não será assim entre vós, né? As nações têm os governantes que a dominam, as pessoas importantes exercem poder sobre elas, mas não será assim entre vós. E como que esse não ser, a gente não vê sendo aplicado. O que se vê é uma obediência cega e restrita a um projeto de poder e a uma formação clérica que não é questionada de forma nenhuma. Pegando um gancho no que o Vitor está falando, acho que vale a pena a gente dar uma olhada para esse texto de Atos, né, 4, onde ali no verso 19, Pedro pergunta para os que estão interpelando é interessante isso, né? Pedro e João respondem, então, aos que estavam os impedindo, né, de falar de Cristo. Julgai se é justo diante de Deus. Então, aí só nessa sentença a gente tem muita coisa para pensar. Primeiro é a questão da gente ter ferramentas críticas para conseguir julgar se algo é justo ou não. E justo ou não diante de quê? Diante de Deus. Então, os princípios básicos que estão ali guiando a espinha dorsal do nosso pensamento crítico e aplicado a qualquer área da vida, especialmente a questão política, como estamos falando agora, é a gente entender se algo é justo diante de Deus, né? Então, isso faz a gente, de repente, até trocar a lente, trocar o óculos com o qual a gente está analisando qualquer questão, né? A gente tem essas ferramentas, a igreja evangélica investe em fomentar um ambiente de uma cultura de pensamento crítico, a gente aprende a pensar em termos de democracia, de cidadania nas igrejas, entendeu? A gente aprende a ter discernimento para julgar o que é justo diante de Deus e qual é a vontade de Deus. Quando a gente vê lá o reino é de paz, justiça e alegria, será que a gente entende os desdobramentos sociais disso? Fica aí a provocação. Gostaria de pegar um gancho na fala do Vitor, porque a gente tem algumas experiências bem parecidas nessa caminhada de igreja, na caminhada teológica, assim. E olha, pra você ter um exemplo. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu me converti, eu fui pra igreja e tal. E aí um dia eu tava com uma missionária da igreja, aí eu falei assim, o pastor fulano de tal, não, eu falei, o fulano de tal tem que me dar um livro, sei lá. Ela disse assim, não, ele não é o fulano de tal, ele é o pastor fulano de tal. Se ele vê você chamando ele do nome dele, não pelo título de pastor, ele vai brigar com você. Então essa questão do púlpito-centrismo, essa questão do sacerdote, da figura de autoridade, isso está enraizado tanto na nossa cultura que esse cara vira um super-herói. Ele se torna tipo o dono da igreja, mesmo que ele não fale isso diretamente. Então eu gosto também muito da fala da Priscila, que todos esses problemas que a gente vê na sociedade, eles são sustentados por um discurso teológico, mesmo que embutido, né? Mesmo que velado. Gente, eu acho que tem uma palavrinha aí que está ligada a essa questão da autoridade, principalmente dentro das igrejas. A gente acaba meio que passando por cima dela, que é a questão da ordem, né? Então, a autoridade, no caso pastoral, ela muitas vezes se torna sinônimo de da mantenedora da ordem, especificamente sendo assim, uma ordem que aparentemente o mundo foi criado por Deus com essa ordem X. Então, que a gente, no caso do cristianismo, a gente pode defender e os evangélicos costumam, né, aceitar de maneira muito assim, como a Priscila colocou aí, né, de maneira muito pacífica, muito, até chega um pouco a entrar na ingenuidade quase. Então, é uma discussão que certamente vale a pena ser feita acerca disso, no sentido de como é que os evangélicos, eles respondem a toda esses acontecimentos políticos que desafiam a fé cotidiana, né, e que a gente percebe que eles não respondem. E quando respondem é em favor da manutenção dessa ordem específica, muitas vezes. Qual que é a ordem? É a ordem da família tradicional, pai, mãe, filhos, família, que a gente brinca, né, muitas vezes, brinca até na psicologia, que é a tal da família doriana. Então, e tem uma outra coisa da ordem também, por exemplo, proibição do homossexualismo, porque está escrito na Bíblia que não pode,
né? E também acaba gerando isso daí por uma consequência muito séria, que é a opressão das minorias LGBTQ+, que são um grupo representativo aí da discussão política, do debate público, e também acaba fomentando também certas atitudes, por exemplo, a própria questão da manutenção do patriarcado, que gera opressão sobre a mulher, e a mulher se sente como se estivesse coparticipando dessa ordem divina ao ser submissa a essa opressão, né? Aquela ideia, eu tive que me deparar com isso, infelizmente, na minha turma de teologia no início do semestre, que é a ideia da mulher virtuosa, que eu fiquei, pelo amor de Deus, isso ainda existe? E que realmente existe? E que é uma coisa, assim, assustadora, que não existe a ideia do homem virtuoso, né? Mas existe a ideia da mulher virtuosa. Eu brinquei com os meus alunos disso. Então, gente, o que é o homem virtuoso? E eles não souberam responder, mas eles têm lá o ideal da mulher com a qual eles gostariam de se envolver e que é a cristã perfeita. Então, tem toda essa categoria da ordem aí que gera uma cascata de normas às quais os cristãos se sentem na obrigação de obedecer, porque isso daí pode levar a não obediência, ou seja, a desobediência, pode levar a uma quebra da autoridade eclesial, no caso do pastor. Como é que o pastor de uma igreja lida com uma questão da desobediência? Ele leva para Deus. Uma vez que você está me desobedecendo, você está desobedecendo a Deus. E isso daí, Maquiavel já dizia isso. A pior coisa que o ser humano teme, mesmo assim, ele não teme tanto desobedecer a um presidente quanto ele teme desobedecer a Deus. A sensação de desobediência direcionada à quebra da relação com Deus é uma sensação de culpa muito pesada. É porque eu queria falar que, inclusive, essa fala da Elissa sobre a não participação, de maneira geral, dos evangélicos, dos cristãos, nos debates públicos, se dá muito por um problema teológico, que a Priscila já ilustrou aqui. Porque se a gente pensa nesse mundo da Terra, nesse mundo aqui do planeta Terra, que é caído, dominado pelo pecado, e que o céu é um lugar perfeito para onde a gente vai, para onde a nossa alma vai, então a gente não tem que se preocupar com as coisas daqui. Então existe um problema teológico muito grande dentro das nossas igrejas, dentro da nossa teologia que está hegemônica, que as pessoas acham que a gente vai para o céu, vai morar lá, e não importa quem seja presidente. Então, se entra um presidente que ele está atrapalhando, está trabalhando com o obscurantismo, contra a negação da ciência, esse é passageiro, a gente deve orar por ele, e aí esses evangélicos vão usar a força do texto bíblico para poder corroborar com essas políticas desastrosas. Então, a gente deveria combater e entrar na vereda do texto bíblico, porque eu acho que o texto bíblico, quando ele é lido literalmente, assim, de uma maneira bem literalista, sem levar em consideração o gênero literário do texto, o contexto histórico a que eles se referem, eles dão poder e autoridade, tudo isso de absurdo que a gente vê, né? Porque nós falamos sobre várias coisas aqui, a estrutura do Estado, a estrutura do poder, a estrutura do domínio, e eu acho que o nosso bate-papo foi extremamente rico, mas eu queria levar a gente para pensar sobre qual é a maneira como Deus, ou sei lá, como a redação da história do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, trouxe para nós essa ideia de Estado. E eu queria discutir isso com vocês, até porque eu acredito que eu posso estar errado e eu gostaria que a gente pensasse. Mas eu não sei o que vocês pensam disso, mas na minha cabeça, em todos os momentos na Bíblia, aliás, vou até ser mais expansivo, seja no Novo, seja no Antigo, que se tem a ideia de Estado, ou de um governo, ou de alguma coisa nesse sentido, eu percebo o texto bíblico, colocando aqui entre aspas, uma hostilidade de Deus nesse sentido. Por quê? Porque eu vou pensando assim, lá no Gênesis 10, 11 e tal, quando os caras vão falar, talvez, o primeiro governo, tal do Nimrod, a primeira ideia, talvez o primeiro governo babilônico, ver aquele lance lá do Babel,
dá-se a impressão ali que a gente está discutindo sobre essas estruturas de poder humano, e desde ali a coisa já descambou. Assim, quando houve uma caminhada para, entre aspas, formar um Estado, você já vê uma intervenção de Deus ali. Aliás, até uma brincadeira que logo depois do dilúvio acontece esse rolê, fica a impressão que os homens juntaram um grupinho falando assim, vamos lá no céu vingar de Deus. Não sei, mas isso aí é coisa para outro podcast. Mas a gente vai percebendo, por exemplo, a relação que se dá quando o próprio povo de Israel pede a Samuel um rei, e não sei se vocês já leram com atenção, a 1 Samuel 8:11, na minha opinião, fala justamente do que a gente está vendo hoje. Entre aspas, Deus fala assim, olha, eles querem um rei, beleza. O rei vai colocar esses caras para trabalhar, vai colocar esses caras para ser escravo, vai colocar eles na frente da batalha, vai usar eles como cana, vai matar esses caras, vai matar os filhos de vocês, porque é isso que vocês querem, e o Estado e o poder só serve para isso. Então, eu não sei se eu estou viajando, mas a impressão que me dá é que a relação de Deus com o povo, desde lá do Êxodo, que libertou o povo lá do Egito, não era uma relação de controle, de governo central, de alguma coisa nesse sentido. Eu até suspeito que era uma relação de autogestão. Deus liberta o povo, está ali no Êxodo extremamente ao lado dos oprimidos, e ele quer que esse povo caminhe e aprenda a viver a partir da autogestão. Eu não vejo, nem no Novo, nem no Antigo, nenhuma caminhada do texto bíblico, nem mesmo de Jesus, para propor um governo. Eu vejo as coisas... Inclusive, olha que curioso, no Novo Testamento, quando Jesus vai embora, que os discípulos se juntam e resolvem fazer uma eleição para propor, para chamar alguém mais para fazer parte, né, para chamar um outro discípulo, dá merda. Os caras fazem uma eleição e o negócio não funcionou. Não sei, como é que vocês veem isso? Como é que vocês veem essa relação de Deus, Bíblia e governo? Tô viajando, isso faz sentido? Como é que é esse rolê para vocês aí? Eu acho que é bem por aí, o Gibran. Eu não vejo, eu até dei uma revisitada, né, assim que você fez o convite, passada de olho assim, né, e eu não sou teólogo, acho que as colegas e os colegas podem ser mais eficazes nessa pontuação. Eu não vejo nenhum compromisso, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, com essa realização de um governo que fosse divino, né? No sentido de que ele seria exercido por meio de um sistema, de uma autoridade centralizada, né? A proposta do Levítico, salvo engano, era de estabelecer autoridades de 10, 20, enfim, era um número menores de pessoas que resolveriam entre elas as questões, né, e tendo sempre a lei divina como marco definidor disso. E a relação entre os profetas e os reis, eu acho que é bem esclarecedora nesse sentido, né? Até mesmo se a gente pensar Davi, que, né, é sempre usado como uma figura de uma autoridade instituída por Deus, que governava para o bem, a todo momento a gente viu uma disputa ali dos profetas com Davi, né? O caso de Batseba, eu acho que exemplifica isso bem, né? Foi preciso que o profeta falasse, olha, você está vacilando aqui. Então, assim, há um eterno conflito entre essa relação. Eu acho muito interessante o termo, vamos dizer assim, o apelido do Elias, como o perturbador de Israel. Eu acho isso sensacional. Vamos dizer assim, o remanescente fiel da época era alguém que atentava contra a ordem do Estado de Israel o tempo inteiro, né? Os exemplos do Novo Testamento, a gente pode discutir isso também, mas esse ponto aí é chave, quando Deus fala, olha, o meu projeto não é estabelecer um rei entre vocês, né? Eu vou ser o governo, né? E essa, vamos dizer assim, a Ruá, não sei se esse é o termo correto, ela inspiraria o povo, né? Que teria entre eles pessoas que ajudariam nessa função de pastoreio, enfim, de cuidado em diversas funções. Então, eu não percebo esse fetiche do, vamos dizer assim, o povo, ou deveria, né, do povo escolhido com autoridades governamentais
muito de longe com o que se tem hoje, né? Esse fervor interno que cada crente tem em ter um presidente crente, né? Eu lembro eu tenho 28 anos, quando o Garotinho se candidatou e as campanhas nas igrejas, vamos ter um representante e tal, né? A gente não sabia que isso ia desembocar do jeito que deu. Então, eu acho que essa pontuação sua aí, eu estou de total acordo nessa não relação entre Deus e um governo terreno. E tem uma coisa assim que eu acho que é legal da gente pensar, é que talvez vocês consigam formular isso melhor que eu, mas a saída da sociedade, né, de um clã, uma sociedade tribal, para alguma coisa um pouco mais organizada, dos povos que estavam ali próximos, né, a essa sociedade, a essas várias sociedades do Antigo Testamento, aparentemente para eles, essa ideia de um governo, de um governante ou de uma junta, poderia significar inclusive uma segurança. O que na minha cabeça é justamente isso que vai fazer com que Deus diga: olha, Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Porque é esse Deus que está totalmente ao lado do oprimido, é esse Deus totalmente libertador, que está ali caminhando com o povo, e o povo diz: não, olha, esse Deus não é mais capaz de trazer pra gente a segurança, a gente precisa de um governo, de um rei, sei lá. Não sei se eu tô viajando. Mas você falou um negócio legal, que são o lance dos profetas, e a gente, quando lê a Bíblia, talvez a gente romantiza demais, ou romantizaram a Bíblia demais pra gente, mas a gente não percebe que todo o trabalho dos profetas é um trabalho de desobediência civil, e que se fosse hoje, né, seria o que a gente chama de militância, porque é ir pra rua, é botar o dedo na cara de não sei quem, é falar sobre alguma coisa, é uma agitação social. Eu queria falar com vocês sobre outros exemplos que vocês vão ter aí de memória, desses desordeiros, badernistas aí no texto bíblico, provocando desobediência civil na trajetória da Bíblia. É interessante, pegando o seu gancho aí, você falou do momento ali da questão tribal, dessa transição, né, para a monarquia em Israel. O período dos juízes é um período muito rico, né, que mostra que as mulheres ali estavam num lugar também de poder, né, que nós temos juízas, e é interessante que e o juiz ele luta ao lado do povo. Quando você mencionou essa coisa que é tão preciosa, né, para a teologia latino-americana, para a teologia da libertação, e inclusive da teologia da missão integral, que é Deus caminhando ao lado do povo. Ele não está acima, né, como é o lema do inominável, né? Mas ele está junto, ele está ao lado, né? E a gente vê isso acontecendo no período dos juízes. Eles vão para a guerra junto com o povo, são intervenções pontuais, sabe? É muito bonito ver isso, né? E entender também que o texto bíblico está permeado de episódios onde houve desobediência civil, sempre focando aquela questão lá que eu mencionei de Paulo, né, para o bem, né? Quando a gente, antes de falar dos exemplos do Antigo Testamento, assim, acho que o texto de Romanos 12, verso 18, ele é muito importante para dar uma luz, um foco de luz nos textos, de modo geral, né? Porque ali está, se possível, quando depender de vós, né? Se possível, é muito importante, né? Tem de paz com todos os homens. Existem momentos na história em que não é possível ter paz com todos os homens. E aí, por exemplo, a gente tem o caso das parteiras do Egito, né? Tem o caso de Esther também, né? Que, contrariando todas as normas da legislação social da corte, vai na presença do rei para interceder pelo seu povo. Tem Daniel, que cai na cova dos leões. Por quê, né? Os amigos dele também na fornalha. Por quê? Porque estavam desobedecendo a leis que eles consideraram injustas, né? Então, naquele momento, seguindo o princípio lá que Paulo coloca em Romanos 12, 18, não foi possível ter paz com todos. Então, o que foi feito foi lutar pela justiça, que é um conceito que está acima, né? Porque vem do próprio Deus. Então, eu acho que isso são colocações interessantes. Então, para além de tudo, vale a gente lembrar de que a lei ela serve para reger o povo para o bem, para a equidade, para a justiça que se aplicará a todos os cidadãos, né? Todas as pessoas do reino ou de uma democracia, a república, enfim. Quando isso não está sendo dessa maneira, a gente vê alguns textos bíblicos que mostram a legitimidade de uma desobediência.
pensando aqui nos exemplos que eu tenho mais claros do Novo Testamento, porque do Velho Testamento a Pri e o Maia já abordaram bastante. E quando eu penso no Novo Testamento, principalmente a partir da morte de Jesus, no cenário apostólico, eu acho que todo cristão, eu acho que todo mundo que se converte e começa a seguir o Jesus na caminhada apostólica, todo mundo é um desobediente civil, porque a pregação do evangelho no Império Romano é proibida, tanto pelo Império, tanto pelas sinagogas judaicas. Então todo mundo que é convertido está desobedecendo de alguma forma. Alguns são desobedientes de uma forma mais agressiva, outros de uma forma menos agressiva. E tem um texto em Atos 17:6 que eu gosto muito, que é um dos textos mais favoritos da Bíblia, assim, um versículo, eu vou até tatuar um dia, que ele fala assim: estes que têm causado um transtorno no mundo, agora chegaram até aqui. Ou seja, os cristãos, eles eram conhecidos por aquelas pessoas que chegavam nas cidades e bagunçavam toda a ordem social. Porque a mensagem do evangelho, ela transtorna a ordem social. E a Pri aí, ela citou Romanos 12, e eu já quero pular um pouquinho para o Romanos 13, porque esse talvez deve ser o texto bíblico usado de maneira mais recorrente em toda eleição, toda época política, para poder legitimar um candidato ou uma figura presidencial que seja religiosa. Só que esse texto, quando ele é lido na ótica da obediência civil, da obediência às autoridades de maneira inquestionável, eu acho que ele é uma traição do texto e inclusive da pessoa que escreveu o texto. Porque o próprio apóstolo Paulo, que escreve sobre a obediência, sobre a sujeição às autoridades, ele está desobedecendo o texto, porque ele é um cristão. E, inclusive, a produção desse texto bíblico, esse pergaminho de Romanos 13, é uma outra desobediência, e a propagação desse texto, o envio dessa carta a uma outra igreja, a uma comunidade de fé, é um outro tipo de desobediência. Então a gente deveria questionar o texto. Será mesmo que o apóstolo Paulo está pedindo que a gente obedeça às autoridades Romanos 13 ou não? E aí vocês escutem isso aí. Só um parênteses bem rápido, Walter. O pessoal esquece que Paulo escreveu muitos dos textos dele preso, né? E ninguém vai preso por obedecer. Né? Assim, é de uma... Vou dizer de um equívoco, né? Para não ser mais rígido. É de um equívoco muito grande esquecer desses pontos, né? Como acho que todos os apóstolos, salvo engano, foram condenados por desobediência em algum momento, por escolherem, né, como Pedro bem disse, obedecerem a Deus. Exatamente. Eu gosto de pensar que o Espírito de Deus, ele se revela a partir da desobediência e da rebeldia. Porque quando a gente vai pegando todo esse emaranhado de texto que vocês estão dizendo, houve alguma ação do Espírito de Deus na caminhada desses homens e dessas mulheres para fazer com que, de fato, eles se rebelassem contra aquela ordem que estava posta. Tem que matar as crianças. Não mata não, põe num balaio. Tem que matar as crianças. Não mata não, foge pro Egito. Então, assim, eu vou percebendo essa força linda que o Espírito de Deus age a partir da desobediência civil, porque quem sabe até a Elissa pode nos ajudar nisso, porque o que nós sabemos fazer enquanto organização, o que a gente sabe fazer enquanto poder é lixo, é mal, é cruel. Então, se Deus não usar da desobediência como forma de manter o seu projeto na história, a gente acaba com esse trem todo. E por que eu vou falar por que eu acho que esse trem é ruim? Eu fiquei numas viagens cabulosas, mas eu fiquei pensando, cara, a tentação de Jesus, ela é o tempo inteiro uma tentação sobre o poder. E quando o tentador diz para ele, olha, todos os governos desse mundo são meus, se você me prostrar e adorar, eu te passo esse negócio. Se fosse um fake news, Jesus podia ter dito para ele assim, não, mano, nada é seu não, cala sua boca, vai embora. E nem seria uma tentação. Por quê? Que tentação é essa que o cara tá te tentando com algo que ele nem tem, sabe? Então eu fico pensando assim, ali tem eu gosto de ler o texto bíblico não pelo que está dito, eu gosto de procurar o que está afirmado, porém não dito. Ali está afirmado que as formas de poder exercidas no nosso mundo, elas são cruéis, elas são ruins, elas são do mal, a ponto desse domínio e desse poder ser oferecido pelo tentador a Jesus. Então, na minha cabeça, não sei se eu estou anarquista demais, mas na minha cabeça, todas as nossas formas de construção, de poder, de sociedade, de qualquer chinela havaiana que a gente levanta para falar que é liderança, na minha cabeça deu merda. Não sei, assim, mas eu vejo nesse sentido, sabe?
Tô aqui quietinha, gente, porque quando vai falar de Bíblia, o negócio aqui pra mim trava. Eu brinco com os meus alunos na turma, que todo teólogo tem um fraco. O meu é a Bíblia. O meu forte é a parte racional. Mas, enfim, tem um filósofo francês chamado Henri David Thoreau que falou exatamente isso. O melhor governo é aquele que não governa. Então, você tá bem, é bem por aí mesmo, Gibran, né? Então, Gibran, no caso, o Thoreau, ele influenciou bastante o Gandhi, principalmente a perspectiva política do Gandhi, que entra pelo pacifismo, mas pacifismo ausente de um corpo jurídico e estatal. Então, existe essa possibilidade de governo, um governo que não se torna presente no meio do povo, dos cidadãos, e, estar lá controlando tudo o tempo todo, efetuando poder e influência. Mas a gente também não pode esquecer que a religião é uma ferramenta de poder. Então, e a gente sabe muito bem como é que isso funciona na nossa política brasileira, e ela é uma ferramenta de poder, assim, historicamente, né? Isso daí é uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente. Então, quando uma liderança, um presidente, no caso, não consegue fazer a manipulação de forma efetiva do seu poder por meio de suas próprias mãos, ele recorre à igreja, digamos assim, né? A religião, e no caso a religião cristã, porque ela é predominante, para efetuar seu movimento, seu controle, sua manipulação. Então, a religião, ela não só é uma ferramenta de poder, como é uma ferramenta de opressão, principalmente. Aí eu vou recorrer ao Marx, que é o Marx, ele fala muito disso. De acordo com Marx, o melhor sistema de governo é aquele em que a religião não existe, o melhor sistema de mundo, né? Porque a burguesia, ela faz uso da religião para oprimir, e o pobre, que é o oprimido, ele faz uso da religião como uma forma de obtenção de misericórdia, ou seja, como um refúgio mesmo. Então, a religião, ela é meio que uma faca de dois gumes, nesse sentido. E aí, a discussão de vocês me lembra um pouco a filósofa e teóloga, ela era duas coisas, a Dorothy Zurley. Ela escreveu um livretinho super legal, que eu acho que nem é publicado mais, ele foi impresso pela Voz, realmente, que é Fantasia, Obediência, Reflexões sobre uma Ética Cristã do Futuro. Que ela discute exatamente isso que vocês estão tratando aí agora, que é muito interessante da perspectiva dela, porque ela está levantando a partir, claro, do nazismo, né? E isso é a parte do questionamento dela acerca do nazismo, em que você teve aí a igreja cristã apoiando, sim, o Holocausto. Vários cristãos apoiaram o Holocausto, alguns se opuseram. No caso, a gente tem o Dietrich Bonhoeffer aí, que se opôs de forma bastante até violenta, né? E tentou matar o Hitler e acabou sendo morto pelo Hitler. Mas o que ela vai dizer é que existem dois tipos de obediência, no final das contas, que a gente pode ver dentro. Existe a obediência cega, que é a obediência à norma, a obediência à ordem, a obediência àquilo que deve ser feito. E existe a obediência à vontade de Deus, que não passa necessariamente pela via da liderança eclesial, mas que se trata de uma relação direta entre o crente e o próprio Deus, no sentido de reconhecimento da vontade de Deus, de saber o que Deus quer dele. E para isso exige um nível, uma maturidade de fé muito, muito elaborada, muito bem desenvolvida, porque a gente precisa saber basicamente o que Deus quer de nós. E essa busca pela vontade de Deus, ela não é uma busca assim preditiva. Eu sempre soube que Deus quer que, sei lá, eu seja missionário, eu tenho uma vocação assim. Para Dorothy Zurley, a vontade de Deus, ela é uma manifestação muito espontânea, que se dá no momento da decisão, no momento em que existe aí uma autoridade sobre você falando, eu quero que você se posicione aí a favor de um governo, no caso, o governo nosso atual, que é um governo completamente assim,
destrutivo mesmo, um governo opressor. E ele se coloca como opressor de forma consciente e proposital. Então, quando chega essa situação em que, dentro das suas convicções pessoais e até religiosas, você tomar essa decisão, se você vai seguir aquilo que o seu pastora manda, ou então você vai seguir as suas convicções pessoais, é aí esse momento em que a vontade de Deus se manifesta. E para Dorothy Zuzzi, igual vocês aí discutiram, a vontade de Deus ela está sempre sendo guiada pelos princípios da justiça, da igualdade, da liberdade. Então, uma pessoa que está bem orientada em nível de fé, entende muito bem o que significa esses princípios, ela vai conseguir reconhecer essa vontade de Deus no momento de decisão e aí fazer a sua opção, no caso, pela desobediência. E a desobediência à igreja, ao pastor, não é necessariamente desobediência a Deus, isso daí é uma relação que precisa ser instituída pelo fiel. Existe aí o fato de Deus mandar você obedecer, não significa exatamente que você está sendo errado. É uma questão moral. Eu falo demais, gente. Gilberto, se me permite pegar um ganchinho da Elissa, assim, ela falou de uma coisa tão importante, quando ela fala de um governo, né, que é opressor de forma consciente e proposital. Isso é uma das coisas que mais esmaga meu coração, ver que tantas pessoas que leem o mesmo evangelho que nós, o mesmo evangelho, a mesma Bíblia, se deixaram render por isso, por uma opressão consciente e proposital, sendo que nós somos o povo da ressurreição. A vida vence no final. A lei maior de todas é a lei da vida, como Paulo fala, é a questão do amor sendo a nossa espinha dorsal de pensamento, né? Isso me faz pensar como que a igreja, e a gente estando no ambiente da igreja evangélica brasileira, né? Como que a igreja se permitiu ser cooptada, sabe? Ser sequestrada por isso. Sabe, deixou de lado o que o Cristo fez e ensinou e abraçou com toda a força uma teologia colonial que presume um poder na mão de poucos e esses poucos tendo, então, autoridade, no caso embasado por Deus, né, para oprimir e para controlar. Né? Quando a gente vê essas práticas de controle e opressão, de abuso religioso, né, de questões que a igreja não ajuda os fiéis a pensar, sabe? Não ajuda os discípulos a criar essa autonomia de pensamento a ponto de ele poder, né, como dizia, eu acho que é o John Stott, não me lembro certo, ter a Bíblia na mão e o jornal na outra, cara. Tipo assim, fazer uma leitura crítica, sabe? Você tem a lente que é o Evangelho. Jesus é a chave hermenêutica por excelência. Tudo que a gente lê na Bíblia e na vida tem que passar pelo filtro do Cristo, sabe? E aí, quando a gente passa um governo como que a gente está vivendo pelo filtro do Cristo, esse governo não passa, não dá para engolir. Então, para onde foi o senso crítico que os discípulos tinham quando Pedro viu e falou: julguem aí vocês, sabe? Cadê? O que aconteceu? Assim, o que a gente pode fazer para que, de alguma forma, as nossas comunidades de fé possam pensar dessa maneira e entender que existe um mecanismo de poder envolvido diretamente no discurso religioso. Esse mecanismo de poder inclui a vida privada e a vida pública. A gente precisa ter essa visão abrangente e criar redes, é o que o Jacques Ellul, no texto dele, Anarquia e Cristianismo, até menciona, né? A gente pode criar redes, sabe? Redes que se conectem denunciando a falsidade, a opressão, porque optar pela não violência não significa não fazer nada. A gente pode agir por meio de persuasão e desobediência civil envolve isso também, criar novas mentalidades. Umas remissõezinhas que eu queria fazer, assim, para enriquecer também. Acho que a Priscila e a Elissa, né, foram, assim, cirúrgicas. Elissa, acho que foi a Elissa que citou o Turreau, né? Um ponto, assim, do Turreau, que começa com esse termo, né, de desobediência civil, né, no século XIX, falou isso no começo do século XIX, né, no meio, assim, a questão não era uma desobediência a uma lei, simplesmente, né, por desobedecer.
O estopim da revolta dele é porque ele não queria pagar imposto, não que imposto é roubo, né? Como essa turma de adolescentes desconectados com a realidade gostam de defender, né? Mas porque ele não queria financiar a guerra que os Estados Unidos promovia contra o México. Então, ele acabou sendo preso por não pagar o imposto. Então, a questão dele era uma revolta contra uma estrutura de poder a qual ele discordava veementemente, como as minhas colegas bem disseram, assim. E sobre, né, um ponto que me chama a atenção, tem um filósofo francês, o Gilles Deleuze. Ele fala um negócio, tem uma entrevista dele no YouTube, você pode até procurar aí, a entrevista é curtinha, o vídeo chama O que é ser de esquerda, né? Não vou entrar nesse mérito, mas uma coisa que eu acho que é total cristã na fala dele, é que ele fala que é impossível que exista um governo de esquerda, porque a esquerda deixa de ser esquerda toda vez que ela assume o poder. E para ele o local da esquerda é um local onde estão os oprimidos, né? Aí ele vai criar o termo que quando você não faz parte de uma minoria, é preciso que você se posicione junto com ela, e ele vai usar o termo devir, que é basicamente você se colocar no lugar de outra pessoa. Eu, por exemplo, enquanto um homem hétero, branco, de classe média, como que eu deveria me posicionar? Eu deveria me colocar no lugar de pessoas que são oprimidas e me posicionar ao lado delas, né? Dentro dessas limitações. É óbvio que eu jamais vou sentir na pele o que outras pessoas sentem, mas isso não me impede de ficar calado. Então, né, um papel cristão de compaixão, como Jesus tanto fez, né, de se colocar no lugar de outro, ajuda a gente a perceber de que forma a teologia ou a comunidade a qual nós estamos imersos, ela tem uma validade cristã, vamos dizer assim. Se essa teologia ela tem reforçado opressões, se ela tem reforçado, né, situações de injustiça, ou seja, quando eu me coloco no lugar de uma pessoa, a minha teologia está ofendendo essa pessoa, e está influenciando politicamente em qualquer tipo de opressão essa pessoa, eu acho que é uma regra interessante que a gente pode explorar para perceber até que ponto vale a pena continuar obedecendo essa teologia. Pessoal, já para a gente caminhando para o final, eu juro para vocês que eu nunca tive a maior dificuldade de entender na vida como é que a igreja apoiava o nazismo. Sério, real. Eu não conseguia materializar isso. Isso não era uma ideia plástica na minha cabeça. Até o famigerado governo que assumiu em 2018, que agora faz todo sentido para mim. Eu passei a entender como esse apoio ao nazismo deve ter ocorrido diante disso que a gente vê aqui no nosso país. É triste esse rolê, né? Mas essa coisa caminhou assim. Muitos de vocês falaram aqui, foi citado aí o Elu, o Turro, e aí eu queria que de repente a gente caminhasse para o final, citando essas figuras que a gente conhece da desobediência civil, que está aqui dentro desse nosso universo, quem sabe até não só também do nosso universo da fé cristã, mas mundialmente, para a gente, quem sabe, encerrar aqui trazendo essas figuras ilustres. E aí eu queria começar com uma delas, que é Jesus Cristo, né, uma figura ilustre da desobediência civil. Mas aí quem que vocês lembram aí da perspectiva da desobediência? Então, eu gostaria de falar rápido, para pegar um gancho na fala das meninas, de que desobedecer e de que criar paz, tentar criar vínculos de paz, de amor, não é necessariamente aceitar tudo. Isso é muito legal, porque nas últimas semanas, com o caso lá do João Marcos e do George Floyd, a gente viu várias manifestações bem agressivas nos Estados Unidos, né? E aí pastores brasileiros foram para suas redes sociais para poder usar a figura do Martin Luther King como se ele fosse um pacifista passivo que não fazia nada e que a gente não poderia revidar. Estavam até tentando deslegitimar
as ações do povo negro norte-americano. E aí tem uma foto do Luther King, que é uma dessas figuras que mais me impressiona, essa desobediência civil, é que ele está em cima de um carro e tem um tanto de policial querendo prender ele. Ou seja, se ele fosse tão pacífico assim, ele teria se entregado. Ele não estaria em cima de um carro tentando fugir da polícia. E quando a gente vai ler a biografia dele, vai ler a biografia das pessoas que estavam ao redor dele, a gente sabe que eles não queriam se entregar, não era legal ir para a cadeia. Eles manifestavam, eles iam para a rua reivindicar os seus direitos e sempre dava confusão. Inclusive a morte de Luther King, ela gerou uma onda de violência e de revolta gigantesca nos Estados Unidos, que foi muito maior do que essa que rolou em Minneapolis agora. E aí eu acho que a figura que eu queria citar era o Luther King como um ativista prático, e a outra seria um teórico, que é o Lev Tolstói, que é um cara que vai falar sobre essa desobediência civil a partir da experiência dele na União Soviética, na Rússia, né? Em que ele tem uma experiência muito grande com a Igreja Ortodoxa Russa. Ele vai falar no livro dele Uma Confissão, que é como ele mostra os processos de fé dele, é que ele nunca conseguiu crer e ter uma fé convicta quando ele fazia parte da aristocracia russa, que eram os clérigos e tal. Mas quando ele foi conviver com os campesinos, com o povo pobre, ele viu que a fé tem uma força motriz muito grande de entender a realidade e de mudar a realidade. Então ele fala que ele começou a ter fé quando ele viu que com o povo pobre ele conseguiria desobedecer os clérigos e a aristocracia para poder ter uma vida do evangelho, do reino de Deus. Rapidão, só um parêntese para essa última coisa que você comentou, Gibran. Só para ajudar o Walter, o Tolstói, ele escreve antes da Revolução Russa, né? Até chequei aqui, ele escreve na época do czarismo. Ele morreu em 1919, antes da Revolução Russa. Então, a questão dele não foi 1800 e tanto. Não era a União Soviética, mas o czarismo russo. Tem uma coisa que eu acho legal, que é a ideia de que foi falado aqui, que cunhar, né, a desobediência civil foi o Thoreau, e talvez a ideia da não violência tenha sido o Tolstói, né? Agora, uma coisa que eu acho fantástica, essa ideia da não violência e tal, mas veja, lá em Minneapolis, a gente aqui em Minas Gerais, Brasil, nós ficamos o tempo inteiro falando sobre desmilitarizar a polícia, que não sei o que. Cara, lá em Minneapolis, depois desse rolê que aconteceu, a população entendeu que não tinha que ter polícia. Não tem mais, os caras desfizeram a polícia lá, eles estão pensando no que vai colocar no lugar, mas a polícia lá acabou, meu irmão. Então, assim, eu fico apaixonado com essas manifestações do povo que chega e fala, a gente não quer esse negócio aqui e não vai ter, acabou. Eu, assim, lógico que o motivo é triste pra caramba, mas essa organização popular, velho, me dá arrepio. É a Marielle Franco, né, gente? Marielle Franco foi assassinada justamente por ser uma desobediente civil. Né? Até agora a gente não sabe porque, assim, quem foram os seus assassinos, mas a gente já sabe que tem aí um grande dedo do governo aí no meio, né? Então, ela era uma socióloga, né? Para quem não conhece, ela era uma socióloga formada em sociologia e trabalhou na política brasileira durante algum tempo aí, conseguiu se eleger vereadora do Rio de Janeiro, era filiada ao PSOL. Então ela era feminista e tinha uma defesa bem conhecida na comunidade dela em relação aos direitos humanos, vivia criticando e denunciando os abusos policiais na comunidade em que ela nasceu e viveu quase a vida toda. Então, até chegar o momento em que houve aí o silenciamento forçado, né? Que é o momento que o governo abafa do jeito dele, a maneira dele. Então, ela foi assassinada e tá aí o mistério. Isso é maravilhoso. O Estado brasileiro e a polícia, principalmente do Rio de Janeiro, diz que vidas negras ou vidas pretas podem ser mortas a qualquer custo. A Marielle desobedece e vai denunciar essa ação da polícia matando preto no Rio. E por conta disso é morta, né? E a gente vê isso também, uma ramificação do que está acontecendo agora em tempos de Covid, né? A parcela da população que está mais sofrendo com as consequências e morrendo são os pretos e pobres. Então, é uma necropolítica, como a Elissa muito bem falou,
consciente e proposital, ou seja, é para ser assim. Então, um governo que faz uma propaganda estimulando, sabe, que fala e daí, sem o menor traço de empatia, com um número absurdo de mortes, e a gente vê a situação de sucateamento da saúde pública e a própria animalização das condições de vida das pessoas em comunidades pobres, né? Então, se deparar com isso é muito difícil você não querer ser um desobediente, sabe? Dessa dita civilidade, né? Porque são políticas públicas que servem para a morte e é absolutamente impensável um cristão ser conivente com isso. Eu queria mencionar também, né, o Gandhi é um exemplo fenomenal nesse sentido, inspirado pelos textos do Tolstói, foi importante para a emancipação da Índia. Aqui no Brasil, a gente tem o Chico Mendes, né, na luta ambientalista. Salvo engano, os padres foram presos na ditadura, né? Eu acho que se me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que o Leonardo Boff esteja nesse meio aí. Exatamente. Ainda no Brasil, né, o Carlos Marighella foi um bom exemplo dessa desobediência civil. Frei Tito, Frei Beto, aquele povo, os dominicanos, né? Irmã Dorothy, a Angela Davis, né, que já deveria estar no seu tempo de jubilamento, teve que voltar às ruas, como ela fez nas décadas de 70 e 60, né? Chegou a ser presa. Eu queria também deixar registrado aqui as populações brasileiras que vivem em ocupação, né? Que resistem e desobedecem à lei em busca de moradia. São populações consideráveis que vivem. Acho que se a gente for pensar, essas populações, a própria existência delas é uma desobediência, né? Acho que o Gibran disse aqui, quando a gente tem todo um Estado e um aparato policial, judiciário, político, que vive para esse extermínio, né, dessas populações, o próprio fato de existir já é por si só uma desobediência. Só queria encerrar com um lema muito interessante das mulheres curdas, né, que encabeça a revolução no norte da Síria, que é resistência é vida, né? Quando você tem todo um sistema que existe para a eliminação da vida de algumas pessoas, o próprio fato delas viverem é resistir, e resistir é viver. Então, acho que esses exemplos eles nos ajudam a enxergar a história a partir, né, dessas pessoas que vivem em opressão. Eu mencionaria aí uma figura muito interessante do contexto do catolicismo, né, o Dom Pedro Casaldáliga, um homem que realmente é um grande defensor dos direitos humanos, especialmente dos povos indígenas, né, que quando a gente analisa a história do nosso país, a gente vê que absurdo, né? Que grande matança houve de todas as nações indígenas que estavam aqui antes de nós e que hoje tem que lutar por direitos tão elementares quanto o direito a existir e ter um pedaço de terra para viver, né? Então, Dom Pedro Casaldáliga é um grande exemplo. Ele me lembra também muito Bartolomeu de Las Casas, né? Um padre que também lutou muito contra as diretrizes da Igreja Católica no sentido de não impor aos indígenas uma religião de opressão, né? E poucos exemplos assim mexem tanto com o meu coração, porque fala do direito do nosso povo originário, né? A gente existe nesse país, né? Toda a nossa história de colonialidade aponta para muito sangue que encharca o nosso chão. Sangue indígena, sangue negro, né? Sangue de gente preta. Então, a gente precisa pensar realmente que ser um seguidor de Cristo em contextos de opressão social tão escancaradas demanda uma medida de desobediência civil, sim. Os irmãos aí mencionaram, né, algumas personalidades que eu admiro demais, o Luther King, o Gandhi, o próprio Bonhoeffer, sou muito, muito fã do Bonhoeffer. E hoje em dia a mensagem dele está mais atual do que nunca, né, Gibran? Quando você fala, não dava para entender por que a igreja luterana alemã
apoiou o nazismo, dá para entender, porque a gente está vendo isso acontecer hoje, e dá para entender por que o Bonhoeffer teve que, né, aquele racha lá para dar início então à igreja confessante. Existe um momento em que não dá mais para caminhar com gente que não segue a lei do amor, a lei do Cristo. E a gente tem esses exemplos, né, no nosso DNA, a nossa ancestralidade, em termos de irmãos que vieram antes de nós e escreveram uma história bonita de resistência. Esses devem nos inspirar todos os dias. Fantástico. Eu acho que, só para fazer uma nota, eu queria lembrar também aqui da Rosa Parks, né, que é sensacional a caminhada. Bom, estamos aqui passando para o final, então alguém tem alguma consideração para final para fazer? Eu queria agradecer esse convite, Gibran, e retomar um pouco de uma fala anterior minha, que é a gente pensar em termos estratégicos, né? Como fazer o nosso povo, o povo evangélico, compreender que o discurso da nossa fé, que a nossa vivência do Cristo não é opressora. Então, criando redes para conscientização, fomentando uma cultura de pensamento crítico, micropolítica mesmo, sabe? São pequenas conversas, pequenos grupos de estudo de livro, trazer esses assuntos à tona, provocar, e é assim que a gente pode criar novas mentalidades, né? Mentalidades de pessoas que entendem que não tem que obedecer cegamente a nenhuma forma de governo, que Deus não pede que a gente tire o nosso senso crítico, tire o nosso cérebro da nossa cabeça e sirva como massa de manobra pura e simplesmente, né? Então, apoiar os movimentos que já existem, né? Tem a Frente dos Evangélicos, tem tantas outras iniciativas de ONGs e coletivos que já estão trabalhando para isso. Então, a gente se inteirar do que já está rolando e somar com esses irmãos. Então, galera, muito obrigado pela participação de todos vocês, Gibran, Elissa, Priscila e Maia. Esse bate-papo foi sensacional. Eu gostaria de agradecer aqui no final, fazer uma menção honrosa à Faculdade Unida, que tem nos apoiado de várias maneiras. É uma faculdade de Teologia e Ciências da Religião. Eles estão abrangendo seus polos para outras áreas do conhecimento. E eles são um espaço de pensamento bem plural, assim, bem acadêmico para galera que quer pensar uma teologia de uma maneira mais aberta, sem ser confessional, sem restringir o nosso pensamento. E outra menção honrosa é a editora Recriar, que tem nos apoiado aqui, o Reino em Pessoa, com vários materiais, com livros. E eles têm publicado vários livros nesse sentido de repensar a teologia para uma teologia pública que discuta coisas da nossa vida real. Então, gostaria de agradecer esses dois apoiadores. É isso aí, pessoal. A gente encerra aqui hoje o nosso bate-papo. Você pode acompanhar esse e outros episódios do nosso podcast através de vários portais, pelo Spotify, pelo SoundCloud, pelo podcast do Google, e pode escolher a plataforma que você quiser. Temos feito também o nosso canal do YouTube, acompanha lá o canal do Reino em Pessoa. Vai ser um privilégio ter você conosco. Se você está gostando, se você está curtindo esse conteúdo que a gente tem feito, nos ajude, nos apoie, ajude a manter esse portal de pé. Entra lá no www.apoia.se/ORP e nos paga um cafezinho. Ajude a gente a manter esse trabalho. Muito obrigado e se tiver dúvida, sugestão de tema, pergunta, escreva aí nos comentários que a gente está sempre vendo e a gente vai fazer o possível para responder você. E quem sabe, a partir desse seu comentário, a gente construa um novo programa, um novo episódio, um novo vídeo, enfim, vem participar disso com a gente. Não se esqueça, esse é o Reino em Pessoa, seja você o Reino em Pessoa, simples e revolucionário. Aquele abraço, falou, valeu! Sabe lá, se amanhã vem outro dia, não faz bem só pensar no amanhã. Esse podcast foi editado por Felipe Bulbarelli. Felipe Bulbarelli. Felipe Bulbarelli. Felipe Bulbarelli. Felipe Bulbarelli. Felipe Bulbarelli.